Vasco. Vasco da Gama, Isso. você pode voltar a ter a 777 Ou não. ou não. Mas por enquanto, não. Tem alguns pontos importantes aí. Mano do céu, É porque que assim, é um assunto cara. delicado, a gente tem que às vezes explicar com calma. Calma. Porque envolve justiça, envolve contratos. Hoje o Josh Wander, da 777 Partner, ele pediu o afastamento, porque a gente vem explicando isso aqui, né? A empresa está sendo investigada na Bélgica por calote na compra do Standard Liège. Inclusive teve um grupo de torcedores que fecharam a rua que sai do CT para os jogadores não irem pro estádio. Então assim, sabe ela tá voando lá na Bélgica, no Standard Liège. Ah, é? Ela quem? A barata? Barata voando. Tá tendo nos Estados Unidos uma investigação sobre fraude. Uma fraude que pode chegar a 2 bilhões de reais. Bilhões. Fraudes essas que estão sendo investigadas. Há uma acusação sobre a 777 Partners. Sim. O Pedrinho, presidente do clube Associação. E aí, pra você não ficar perdido, existe uma empresa chamada Vasco SAF. Sim. Né, que gerencia o quê? O futebol do Vasco. Então, os jogadores são contratados pela Vasco SAF. O Lúcio Barbosa é contratado pela Vasco SAF. O Álvaro Pacheco, que tá chegando, vai ser contratado pela Vasco SAF. E essa empresa tem 2 sócios. Sim. Tem a 777 Partners, dona de 70% dos ativos, e 30% estão com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube Vasco é dono de 30% da Vasco SAF. Por que eu tô falando isso? Porque a liminar deu o controle pro sócio minoritário. O contrato não tá cancelado. Não. O contrato existe. Tanto que, se não houver uma mudança de controle, há a previsão de novos aportes, ainda valendo. O que aconteceu foi, a liminar deu o controle pro sócio minoritário dessa sociedade, obviamente, da Vasco SAF. Então, houve... mas tem que explicar. O Vasco se meteu nisso, tem que explicar. Pro Pedrinho, que é o presidente do clube, a associação, e aí por isso, acaba agora também gerenciando, está acima do CEO Lúcio Barbosa, ele recebeu o bizu do próprio Lúcio Barbosa. Ele falou, o caldo vai entornar, hein? Olha o que aconteceu na Bélgica, olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Na Bélgica, bens já foram bloqueados da empresa. Isso pode acontecer aqui também. E aí o Pedrinho, não foi por isso, tá, gente? Mas também por isso, foi um dos fatores que levaram o Pedrinho a entrar na justiça, primeiro para pedir garantias e depois ter essa decisão favorável ao Vasco, tá? Por isso que ele não podia falar. Também. Eu acho que era por isso. Também tem isso. Porque já havia preocupação, já havia esse burburinho, lembra? A gente falava disso há algum tempo já. O Vasco pode botar na justiça pra tirar a 777. Não é tirar, mas a gente resume assim, né? Naquele momento não ia acontecer. Mas não era uma possibilidade descartada. Qual é a preocupação? Do Vasco ficar sem dinheiro. E aí eu até brinquei, porque de fato isso aconteceu, tá? O Vasco confirmou isso ao pessoal do jornal o Globo. Até brinquei, o Pedrinho abriu lá o aplicativo, né, agora que tá no controle, foi lá ver a conta da Vasco SAF. E não encontrou o caixa cheio, como o que se esperava. Então é uma preocupação, sim, pra tocar o futebol do Vasco pro restante do ano. O Vasco está sem dinheiro, vai ter que auditar esse valor aí. Cadê a grana? Tá aqui, tá em outra conta, não tá numa conta da 777. E essas minúcias, isso foi falado muito na coletiva do Pedrinho, que tem vários pontos do contrato que estão sendo descumpridos. E essas minúcias pequenas, por exemplo, se o dinheiro não tá na conta da Vasco SAF, tá numa conta da 777, pode estar infringindo um ponto do contrato. Né? Porque o dinheiro tem que estar com o Vasco, não com a empresa. Essas coisas pequenas são importantes. No final das contas, não são pequenas, porque podem levar, por exemplo, se a empresa lá toma um bloqueio de bem e o dinheiro não tá na conta do Vasco, o Vasco fica sem dinheiro, pô. Então, isso tem que ser muito bem olhado nesse momento pelo Pedrinho e por quem tá dando suporte a ele. E também, é claro, com o auxílio do Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF. E aí, só pra esclarecer, eu vi circulando na internet agora à tarde muito sobre a questão da venda pra Crefisa. A Crefisa vai comprar o Vasco. Né? Vem aí União Vasmeiras. Não vem União Vasmeiras. Não vem União. Não vai acontecer a União Vasmeiras. E aí até o Lamáquia... Tem que ser Vasmeiras, porque não dá pra fazer o contrário, eu acho. Ia virar palco. Vasmeiras é melhor. Vasmeiras. Não vai acontecer, porque o presidente lá, o dono dessa empresa financeira, que eu não vou ficar citando o nome, acho que é dona do Palmeiras, praticamente, né? Grande investidora do Palmeiras. É a Crefisa. Ele falou que não tem nenhuma. Ele falou exatamente com essa isso. Palavra feia, ele falou. É que eu não vou repetir aqui no ar. Quem será? O quê? O novo investidor. Então, semana passada... Tá parecendo que tem
Porque eu acho que o Pedrinho tá confiando que tem um novo Tem. investidor. O Pedrinho tá confiando no fundo do dono do Liverpool, da Inglaterra. Ah! Grana árabe. Poderíamos ter mais um clube no Brasil com grana árabe. Já temos o Bahia, né? Que é do Grupo City. É. O grupo do Liverpool, segundo informações, o Pedrinho falou que tem interessado sim. Ontem na coletiva ele falou. Não falou que é esse. Não né? falou que é. apuração. Mas apuração que ele estaria, não amparado, mas confiante que esse grupo pode ser o interessado. Tá? E aí, pra gente fechar, na semana passada, o pessoal da 777 esteve em São Paulo, lá com os Faria Limers, sabe? Os Faria Limers. Sei, cara. Então, são os investidores do Que Brasil. Deus. Ainda o pessoal da 777 esteve por lá pra tentar apresentar o case, né? É. Pra tentar vender pra alguém. Não conseguiram interessados. Mas, nesse momento, o nome do grupo que estaria mais interessado, e aí tem que fazer efeito de comparação com outros, seria o grupo dono do Liverpool. Mas assim, nada concreto, tá? Nada concreto. Vamos aguardar, cara. É uma situação complicada e inédita que a gente tá vivendo. Então tá todo mundo descobrindo junto. A gente tá apurando informação Não, tá me junto. preocupando é o seguinte, é o durante. Tudo aí vai rolar, 777 pode ainda reaver o Vasco se conseguir Pelo que a gente tá eliminar. vendo, não tem menor interesse de fazer Pelo isso. visto, não tem interesse. Pelo visto, opinião, não tá, tem o gente? interesse. O que parece, não tem opinião interesse. e julgamento nosso, tá, E gente? tem toda também para o contrato ser quebrado, vai ter que ter, né? Vai demorar ainda um tempo. Assim, tá o campeonato rolando, né, irmão? Então, e aí, essa notícia de que não há dinheiro em conta do Vasco, né, da Vasco SAF, eles falaram o seguinte, que o contrato está sendo cumprido. Leia-se, a grana está sendo depositada. Então, de novo, se essa grana não está em nome do Vasco, está em nome da empresa, e a empresa estava tocando o futebol do Vasco com grana própria, né, no fim das contas é a mesma grana, mas tem que fazer a operação pela conta da empresa. Acho que todo mundo que... Todo empreendedor sabe que você não mistura o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Esse é o ponto. Mas aí, como são duas empresas, donas de uma empresa, né? Cantarelli me olhou aqui assustado. Verdade. Mas não é Mas verdade? é óbvio. verdade. É óbvio. Porque isso pode acontecer. Você faz aportes, você retira, mas isso. você não mistura os dinheiros, né? Coisas auditáveis, inclusive. Fica muito claro. Se isso não tá claro, é um problema. Porque aí até o Pedrinho falou na coletiva que aparentemente... Mas antes de saber disso, né? Aparentemente, grana pra tocar o futebol tinha. Se não há essa grana, é uma preocupação. E é o que eu falei, é uma coisa muito inédita. Tá todo mundo apurando e debatendo e tentando entender junto. Estamos no dia 17, tem que saber quando é o pagamento dos salários, né? É início de mês. O Vasco não atrasou até hoje o salário. Tem jogo, É. o jogo demanda um custo operacional enorme. O Vasco joga na terça-feira Sim. contra o Fortaleza como mandante. Em São Januário. Tem viagem, Pois é. depois quando o campeonato voltar. Não é tão Então, simples assim se operar sem dinheiro no caixa, não, cara. Pois é, o ponto principal é esse, assim. Tem grana pra tocar o futebol do dia a dia? E é dia a dia. Tipo, pô, faltou bola pra Água, treinar. bola, tem que pagar gelo. água, tem que Isso. pagar a conta de luz do CT. É coisa bem de dia a dia mesmo. Custo operacional é alto, Pois você não é. pode estar zerado no caixa, Porque gente. a rotatividade é muito alta. Vamos aguardar. De novo, é uma coisa muito nova pra todos nós. A gente tá tentando entender e ver o que vai acontecer, né, nos próximos dias. No meio desse caos, pelo menos a notícia é boa. O Álvaro Pacheco tá vindo já. Da Isso. boina. É, o da boina e da barba branca, né? Barba branca. Boina barba branca. É o Mas, assim, administrativamente, é isso. Só notícia boa, né? Porque eu tô... Assim, eu tô É muito um mar de eu incertezas. tô muito preocupado com a incerteza, com o futuro do clube. Mas a gente tem que lembrar também, só pra aumentar a preocupação, que os campeonatos continuam, né? É. O Brasileirão parou por 2 semanas, E o mas deve torcedor do voltar. Vasco tem que lembrar também os principais responsáveis por terem escolhido essa empresa 777 para administrar o futebol do Vasco. Então, por terem escolhido essa empresa com uma melhor proposta. Foi a gestão Jorge Salgado É isso. que fez essa transição, Mas os né? beneméritos também que validaram Que apoiaram, a situação claro. e tudo mais. Então, assim, Claro. mas Mas a a galera SAF é a tava- solução Ô, pro Canta. Vasco naquele momento. Mas não é qualquer SAF, pô. Não adianta Tanto nada. que, por exemplo, A pra galera alguém que vender... votou, só pra Tá. fechar, a galera que votou tava de mãos atadas, né? Não É tinha porque acesso ao o- contrato é todo sigiloso. Mas como é que se vota assim pra um contrato que você não tem acesso? E o grande Mas o ponto... contrato, naturalmente, ele é sigiloso. Quem Então tem pronto. que decidir se o contrato é bom ou não é o presidente que tá fazendo a negociação O que eu ia falar é diretamente. sobre grana, né? Eles, na época, assumiram 700 milhões em dívidas, né? Que era a dívida do Vasco naquele momento. Então, isso foi o que deu o respiro pro Vasco continuar trabalhando, sem ter dinheiro penhorado. Cai a graninha da Copa do Brasil, o dinheiro Pois é, cai no e clube, cai não é mesmo, penhorado. né? é. Então, assim... Cota de são- televisão. São pontos que a gente tinha naquela época, há 2 anos e meio praticamente, né? 2 anos atrás. E hoje?
A situação melhorou? Melhorou porque o Vasco não tem mais grana penhorada na justiça. Melhorou, mas eles venderam vários ativos do clube Então, também. exatamente. É bom de Jogadores lembrar, foram Gabriel vendidos. Peck, Marlon Gomes, Andrei Esse Santos. ano, o aporte ficou praticamente no 0-0. Esses jogadores todos foram vendidos sob a gestão da 777 também, cara. Por exemplo, esse ano foram vendidos aí mais de 100 milhões em jogadores. Gabriel Peck e Marlon Gomes. Então, foi jogadores o que- poderiam estar jogando. Foi o investimento que eles fizeram. Ou seja, o aporte do contrato ficou no 0-0 esse ano. E aí foram gastar no Adson, no João Vitor. Pois é.